crianças, bom dia! Estamos aqui de volta e vamos dar continuidade à nossa aula de porcentagem. Ontem nós estivemos na aula Zoom e nós aprendemos aí o mecanismo, como é que funciona a porcentagem, tá certo? Vimos aí as representações da porcentagem, os símbolos da porcentagem, vimos aí como ela pode ser representada, né? Em forma fracionária e decimal também. Hoje, na aula de hoje, nós vamos aprender aí a fazer o cálculo da porcentagem. Exatamente. Então, me acompanhe, vem comigo, preste bem atenção. Aqui eu quero saber 6% de R$200. Como é que a gente faz para saber aqui a porcentagem, o resultado? Eu vou pegar os 200, né? Dividir por 100, que eu vou ter o quê? 2, né? Então, logo, eu tenho o quê? 6% de 200, não é isso? 6% de 200. Esse 200 aí, eu posso fazer o quê? Retiro os zeros, tá certo? Para ficar uma forma mais simples, vou recortar esses zeros e vou fazer o quê? 6 vezes 2, tá bom? Então, 6 vezes 2 eu tenho quanto? 12. Beleza? Então, 6% de 200 é 12, igual a 12. Beleza? Vamos lá praticar. Agora, 9% de 200. Eu vou fazer como? Exatamente, faço a mesma coisa. Corta aí os zeros do 200 e vou fazer 9 vezes 2, 18. Tá certo? E eu vou ter o meu resultado. Bem simples, né? Bem prático. Então, já sabe quando for fazer a porcentagem. Agora, tem 3% de 1.400. Mesma coisa, corto os zeros e vou fazer o que? O 14. 3 vezes 14, que é 42. Então, 3% de 1.400 é 42. Facinho, né, crianças? Vamos continuar praticando para a gente mentalizar. 6% de 80. Lembra? Eu corto zero e faço 6 vezes 8. Tá bom? Ok, crianças? Vamos lá, 128%, tá certo? Vamos fazer agora aqui a representação por fração. Primeiro, o 1, ele representa o quê? O número 100, né? Então, em fração, se não é 100%, não é porcentagem, então coloco 100, né? Que é a representação aí, 100 sobre 100. O 2, ele vai representar aqui o 20, tá certo? Então, vai ficar o numerador 20 e o denominador 100. Como é porcentagem, sempre o denominador vai ficar com 100, tá bom? E o 8 aqui, ele não representa aí o 8, né? A unidade. Então, 8 sobre 100, ok? Então, essa forma aí é a representação de fração que nós estamos aí decompondo, tá bom? Ok? Então, aqui eu tenho o inteiro, né? Tenho aqui 20, no caso, décimo, na casa do décimo, e o 8, né? De unidade inteira. Décimo não, dezena, né? Na casa de dezena. Então, tenho a dezena e tenho a unidade, tá certo? 128, ok? Então, nós estamos aí decompondo, tá bom? A fração, ok? Isso nós aprendemos a decomposição aí no início do ano.
Então, o que eu faço? Eu somo 1 mais 20 mais 8. Então, eu tenho 1,28, tá bom? Perdão, 1,28, que é representado aqui, no caso, em número decimal, beleza? Então, aqui nós vimos aqui a representação da porcentagem, depois nós vimos aqui a representação fracionária e a representação por decimal, tá bom? Tudo bem, crianças? Então, essa ficará na representação decimal. A unidade inteira, o 20 já passa para casa de décimo e o 8 passa para casa de centésimo. Então, a gente vai ficar na representação decimal 1,28 centésimos. Beleza? Deu? Pegou aí como fica a representação nas três formas de porcentagem, de fracionário e decimal. Ok? Vamos aí continuando aqui a forma de 18%, tá? Eu tenho aqui o inteiro, né? Que eu represento aqui, que é o 1 representa o 10, certo? 10 sobre 100 na forma fracionária. E o 8 aqui que representa a unidade. Então, 8 sobre 100. Essa é a forma aqui fracionária. Agora, vamos para a forma decimal. Como ficará? Na forma decimal, eu tenho aqui um décimo e tenho um centésimo. Então, como eu represento na forma decimal esses 18%? Como ficará representado? Ó, eu vou somar aqui o décimo com um centésimo. Então, eu vou ter o quê? 18 centésimos, tá certo? Na forma decimal, essa representação na forma decimal. Como eu represento o 8% aqui em fracionário e em decimal agora? Vamos lá. O 8, né, na forma fracionária, o 8 não fica no numerador e o 100 no denominador, tá certo? E na forma fracionária, eu já terei aqui 8 centésimos, tá certo? Tudo bem, crianças? Vamos lá agora praticar aqui 12% de 400. Como ficaria na forma fracionária isso aqui? 12 sobre 100. Aí eu venho aqui, multiplico por 400, tá certo? Que eu vou ter quanto? 12 vezes 400, eu vou ter 4.800, tá certo? Então, o que eu faço? Corto os zeros. Lembra que eu falei para vocês no início? Corto os zeros. Então, quanto é que eu tenho? 12% de 400 é R$48. Beleza? Porque eu cortando os zeros, eu vou fazer a multiplicação de 12 vezes 4. Tá certo? Tudo bem? Foi o que eu ensinei no início da aula. Aqui, 20% de 500. Vamos praticar? Olha como eu vou fazer aqui na forma fracionária, tá certo? E aí, o que a gente faz? Corta-se os zeros e 20% de 500 eu vou ter 100, porque 20 vezes 5, exatamente, 100. Tudo bem? Agora, 12% de 470. Vamos lá, fazer a representação. 12 vezes 470, tá certo? Primeiro, a gente vem e faz a forma fracionária, tá bom? 12 sobre 100, porque nós estamos trabalhando porcentagem. Aí, eu vou multiplicar 12 vezes 470, que eu vou ter aqui 5.640. E é sempre, como nós estamos fazendo
forma fracionária essa multiplicação, sempre o denominador será 100, porque nós estamos trabalhando com porcentagem, tá bom? E aí, para você saber o resultado, tá bom? Dessa porcentagem, o que é que a gente faz? Corta-se os zeros, né? Corta-se os zeros e aí a gente vai fazer o quê? Vai obter aí o resultado, né? 12 vezes 4, tá bom? Então, crianças, a porcentagem é bem simples, né? Deu para pegar aí o processo de multiplicação, de fazer aí o cálculo da porcentagem. Sempre você pega aí, corta o zero e multiplica, tá certo? Que você vai encontrar o teu resultado, tá bom? Então, vamos exercitar e praticar isso aí no nosso livro? Vamos lá? Você tem atividade na página 235 a 236 aí. Vamos exercitar essas atividades de fração, por decimal e porcentagem, tá bom? Vamos lá? Ok, crianças, então eu aguardo aí a postagem de vocês das atividades e na próxima aula nós faremos a correção, tudo bem? Um beijo no coração de todos, tchau, tchau.